hoje eu vou dar um testemunho aqui de um fato que ocorreu comigo. Eu tive o hábito de subir ao monte às 5 horas da tarde, às vezes eu descia meia-noite e às vezes eu descia 11 horas, tá? E nesse período eu subi um beco estreito e vi um vulto semelhante a um homem, e esse homem estava com a coleirinha branca no pescoço. E em seguida nós fomos convidados para fazer um trabalho de libertação aqui em Belo Horizonte, num bairro vizinho. E nós chegamos lá, a manifestação estava bem quente mesmo, né? E quando eu cheguei, nós começamos a fazer o trabalho e nada que eu falava em nome de Jesus dava certo. Aí eu fiquei um pouco meio frustrado, porque diante da conversação, aquela mulher que estava ali recebendo aquela seta na mente dela, e a mente dela ficou meio turbada, e ela relatou para mim que me conhecia. E eu comecei a dialogar com ela, porque eu fiquei um pouco preocupado e queria até saber com quem e com que eu estava lidando naquele momento. E ela falou comigo justamente o que havia acontecido comigo no monte, que ela estava me vendo ali no monte, só que ela falou de forma como se fosse um homem, e que ela tinha uma coleirinha branca no pescoço. Aí aquilo me deu um certo constrangimento. E depois, em seguida, ela falou comigo que a mesma força que eu tinha, ela também tinha. Então, para vocês entenderem que Satanás, muitas das vezes, eles confundem até mesmo aqueles que são escolhidos ou têm o chamado por Deus. Aí eu fiquei um pouco chateado, fiquei um pouco sem entender, fechei a Bíblia naquele momento e coloquei debaixo do braço e falei com Deus que não dava mais certo para mim continuar a missão, porque não tinha capacidade de eu estar caminhando pela luz e uma manifestação das trevas citar que tinha a mesma força do que eu. E de repente, quando eu cheguei até a porta, eu escutei uma palavra que falou no meu ouvido assim: dura que tu me impediste, o que você tem não te pertence, mas sim pertence a Deus. Neste momento, a minha mente foi lá no livro, aonde fala de Elias e Eliseu, quando Eliseu pediu para Elias uma porção dobrada do Espírito. E Elias falou a mesma coisa para Eliseu, que duro era aquilo que ele pediste, porque ele não tinha nada, e tudo que ele tinha vinha da parte de Deus. Aí naquele momento eu entendi o que Deus falou comigo. Voltei para casa e apontei o dedo para aquela mulher que estava com a mente perturbada com a força maligna e ordenei ela em nome de Jesus que aquele corpo fosse liberto, que aquele corpo pertencia somente a Deus. E ela pegou e me respondeu: a mesma força que você tem, eu também tenho. E eu respondi para ela: nada, mentira, espírito imundo, mentiroso, enganador. Eu não tenho força, mas toda a força que eu tenho não vem da minha carne, mas vem daquele que me criou. E aquela mulher, automaticamente, ela se acalmou e a casa dela recebeu uma libertação. Por aí vocês começam a entender aonde Deus se permanece, aonde Deus faz presente, alguma coisa acontece. Vamos entender para vocês verem o mais profundo. Lembra quando aquela viúva, que querendo ou não a gente interpreta que ela foi casada e o esposo dela faleceu, ela começou a perder tudo que tinha, a única coisa que ela tinha era um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na panela. Mas Deus ordenou um homem de Deus para visitar a casa dela, para que ela tratasse e cuidasse e zelasse desse homem. Mesmo que, vamos supor, que ela não tivesse conhecimento, ela deixou claro: meu senhor, a única coisa que eu tenho é um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha, somente para fazer uma comida ou um bolo, né? Para que eu venha comer e depois nós dar a Deus para o mundo.
E aquele homem de Deus entrou ali, comeu, bebeu e automaticamente as coisas daquela mulher se multiplicou. Aquela mulher era considerada uma pobre e de repente ela se transformou numa grande empresária. Isso é para você ver aonde Deus chega, aonde a imagem de Deus é transmitida, algo acontece e a sua vida também precisa de uma renovação. Basta você pedir a Deus para entrar na sua casa, basta você convidar Jesus para ser sócio do seu dia a dia. Em tudo aquilo que você fazer vai prosperar, mas pense bem. Coloca Jesus em primeiro lugar. Lembra de Davi quando venceu Golias? Ele foi treinado a lutar com leão e urso, mas quando ele foi deparar com o gigante, ele convidou Jesus para ir na frente. Aí eu falo com você, Jesus naquele momento entrou como escudo e como defensor de Davi. E eu te pergunto, e você, meu amado? Quem é seu escudo? E quem que você está convidando para ir na sua frente? Faça desse testemunho um exemplo para a sua vida. Convida Jesus para ser o dono e o intermediador da sua vida e do seu lar. E algo extraordinário vai acontecer. Glória a Deus! Gente, vocês viram como é lindo ver o agir de Deus, a maneira que Deus opera na vida de cada um. Eu queria desde já deixar aqui minhas palavras de bênção para a vida do irmão Naldo, da casa dele, que o Senhor guie seus caminhos, continuando te fazendo esse cara tão iluminado, tão abençoado, tão poderosamente usado, tá bom? Para falar do amor de Deus, para falar do Senhor aqui em nosso meio. E você, meu querido, minha querida, que acabou de chegar aqui, que não é inscrito no canal, já vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho de notificação. Eu posto vídeos aqui todas as segundas, quartas e sextas, tá bom? Para você não perder nada, então vai lá, ativa o sininho de notificação. Deixa o seu likezão aí, tá bom? Bem grande pro irmão Naldo. E, por favor, vai aqui embaixo e comenta. Eu adoro ver os comentários de cada um de vocês. Quando eu não respondo com as minhas palavras, eu vou lá e deixo um coraçãozinho bem bonito para você, tá bom? Para te agradecer por você estar aqui, por você fazer parte dessa família que tem crescido. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Um beijo no coração, um fim de semana abençoado e até segunda-feira, se Deus quiser!